O BL segue alternando entre a vida passada e a vida atual de Yai e Kael. Sai aconselha Yai a mudar a forma de se aproximar, porque o Kael de agora não é mais o mesmo de antes. Em meio a isso, Sophie surge de repente diante dele, o que o faz lembrar claramente de quando ela o maltratou no passado. De alguma forma, a Casa Branca acaba reaproximando os dois, mas não é uma reaproximação desejada por nenhum deles. Sophie se mostra desconfiada e extremamente curiosa sobre quantas pessoas vivem naquela casa. Kael tenta manter a educação e oferece alguns doces, mas a reação dela é fria e amarga. Sophie afirma que o verdadeiro dono daquela casa era outra pessoa e não entende por que Kael está morando ali, muito menos como se tornou proprietário. Kael explica que herdou a casa por ser parente do antigo dono, mas mesmo assim ela não acredita completamente e desconfia de que exista algo a mais por trás disso. Então ela revela o real motivo da visita. Sophie quer que Kael faça um retrato dela. Ela já sabe que ele desenhou Yai e, inclusive, chegou a oferecer uma grande quantia em dinheiro ao professor dele para conseguir o retrato em segredo. Enquanto observa o desenho com admiração, ela afirma, de forma possessiva, que Yai pertence a ela. É nesse momento que ela percebe a assinatura de Kael na pintura e conclui que ele já viu Yai pessoalmente. Kael explica que não sabe fazer retratos e que aquele foi o primeiro e único que conseguiu pintar. Durante o restante da conversa, Sophie insiste em tentar descobrir onde Kael viu Yai. Com a ajuda de Sim, ele afirma que foi em um sonho e que o retrato foi baseado nisso. Mais tarde, Kael tem um pesadelo perturbador. Nele, Sophie corta seu cabelo, dizendo que ele usou os fios longos e a dança para seduzir homens. Ao acordar, ele fica confuso, porque o sonho parece real demais, como se aquilo já tivesse acontecido em algum momento. No dia seguinte, Yai prepara um quadro para que Kael desenhe a pessoa de seus sonhos. Ele ainda diz que caso Kael não saiba quem desenhar, está sempre disposto a servir como modelo. Kael começa a desenhar, e enquanto isso, sente como se estivesse revivendo uma situação parecida de sua vida passada. Ele desenha Yai em uma posição sensual, o que o deixa ainda mais inquieto. Yai faz Kael refletir, dizendo que seu coração ainda sente falta do tempo em que estiveram juntos. Ele pede para Kael se questionar se eles realmente acabaram de se conhecer agora. Kael fica tão nervoso com essas palavras que decide parar de desenhar e ir pegar um livro para se distrair. Mesmo assim, as falas de Yai continuam ecoando em sua mente, como se ele estivesse tentando fazê-lo lembrar de algo importante. A cena então retorna à memória de Kael. Ele não consegue resistir ao corpo e à beleza do homem à sua frente. Ao perceber a reação dele, Yai o leva rapidamente para a cama. Com pressa, tira suas roupas e começa a beijá-lo. Os dois se entregam completamente ao momento, e a relação se torna intensa e explícita. Antes, Yai acreditava que Kael era uma mulher por causa dos cabelos longos, mas depois de se apaixonar, isso deixa de importar. Ele não se surpreende nem se incomoda ao perceber que o amor da sua vida é um homem. A relação acontece de forma bruta, guiada pela vontade e sem espaço para hesitação. No dia seguinte, Yai quer acompanhar Kael em seu compromisso, mas Kael evita qualquer aproximação, quase como se estivesse fazendo isso de propósito. Ele segue para encontrar Kitty, o professor que havia pedido que ele fosse buscar o quadro. Ao chegar lá, Kael encontra a senhorita Sophie, que diz que o professor não está no escritório, mas que o quadro está sobre a mesa. Além disso, ela pede um favor para Ruedei, apenas como desculpa para mantê-la longe e garantir que Kael fique sozinho. Pouco depois, o professor aparece fingindo não saber de nada, dizendo que não havia pedido para Kael ir até ali e insinuando que ele só apareceu para pegar o quadro por conta própria. Enquanto isso, Sophie finge estar com dor de barriga para manter Ruedei ocupada. Sozinho, Kael é pego de surpresa. Antes que consiga reagir, o homem pressiona um lenço contra sua boca e nariz. Ele tenta resistir, mas em poucos segundos seu corpo perde a força, sua visão escurece e ele desmaia. Kitty tem interesse em Kael, mas age de forma repulsiva para conseguir o que deseja. Yai surge furioso ao perceber que Kael está em perigo. Sain tenta impedi-lo, alertando que sua alma ainda está fraca, mas Yai ignora tudo e parte atrás dele. Ele chega a tempo de impedir o professor, tomado por uma fúria extrema, como se algo demoníaco tivesse assumido seu espírito. Nesse momento, Yai sente vontade de matar Kitty com as próprias mãos. Kitty fica à beira da morte, quase sem vida, até que Sain intervém. Ele alerta que se Yai cometer esse ato, acumulará ainda mais karma negativo e pecados, fazendo com que todos os méritos conquistados até então não sirvam de nada. Yai acaba soltando o homem, mas enfraquece imediatamente. Kael desperta por um breve instante,
apenas tempo suficiente para ver Yai ali diante dele, antes de perder a consciência novamente. Mais tarde, Kael acorda lembrando de tudo o que aconteceu e entra em desespero ao perceber que seu quadro desapareceu. Para ele, a obra não é apenas um objeto, mas algo carregado de valor emocional profundo. Depois de se acalmar um pouco, Kael pergunta a Sin se ele e Yai o seguiram até a universidade. Sin decide contar a verdade, afirmando que sim, e que Yai o ajudou. Kael quer agradecer, mas descobre que Yai não pode receber visitas, pois está gravemente ferido, e que Sain está cuidando dele. Sophie, por outro lado, fica indignada ao saber que o professor não conseguiu dar um jeito em Kael como ela esperava. Só que ele não imaginava que o cara do retrato fosse aparecer. É assim que Sophie descobre a existência de Yai e percebe que Kael mentiu para ela. Como ninguém revela onde Yai está, Kael decide tentar descobrir por conta própria. Enquanto isso, Yai não sabe se conseguirá sobreviver daquela vez como conseguiu no passado, então pede ajuda a Sain. Eles entregam a Kael uma aliança, pois Yai acredita que ao usá-la, ele talvez se lembre de algo importante. Sain fica revoltado, pois por culpa do professor desprezível, Yai se encontra naquele estado. Ele deixa Yai sob os cuidados de seu filho, Sin, e vai atrás de Kiti. Mais tarde, Kael oferece uma sobremesa irresistível para Sin, algo impossível de recusar. No entanto, pela expressão de Kael, fica claro que existe algo a mais por trás dessa gentileza. Enquanto isso, o professor entra em pânico. Ele começa a ouvir risadas ao redor, como se o lugar estivesse amaldiçoado ou assombrado. O medo toma conta até que, de repente, Sain aparece diante dele e o coloca em seu devido lugar. A vontade de Sain é matá-lo ali mesmo, mas ele se controla e decide apenas deixar um aviso claro, que nunca mais se meta com o Sr. Yai. Em seguida, Sain desaparece em um piscar de olhos. Na mansão, Sin já está dormindo, exatamente como Kael havia planejado. Aproveitando o silêncio, Kael continua sua busca por Yai. No caminho até o quarto secreto, ele se depara com um quadro do antigo dono da mansão. A imagem revela Yai, mas com outro nome, nascido em 1890 e falecido em 1913. Nesse momento, Kael finalmente entende tudo, eles são a mesma pessoa. Logo depois, Kael abre um caixão e encontra algo chocante. Dentro dele estão dois corpos, provavelmente os dois na vida passada. Pouco depois, o próprio Yai aparece, ainda muito fraco. Ele pergunta se Kael se esqueceu da promessa que fez, dizendo que não quer ser abandonado, pois esperou por ele durante todo esse tempo. Tomado pelo medo, Kael não consegue responder direito. Ele apenas expressa o pavor que está sentindo e foge em busca dos outros. No caminho, percebe que eles também não são humanos, o que torna a reação totalmente compreensível. Da noite para o dia, Kael descobre que está vivendo em uma casa cheia de espíritos. Somente então se acorda, percebendo que já amanheceu. Sain surge furioso, com ódio nos olhos, acusando Sin, pois acredita que por culpa dele, Yai ficou triste. A avó intervém e pede que ele pare, dizendo que Sin provavelmente não fez nada de propósito. Enquanto isso, Yai se convence de que tudo acabou e que agora é odiado. Kael passa a ter um sonho com Yai. Nele, Yai pergunta se Kael não o ama mais, em seguida, desaparece. Kael chama por ele, diz que quer ficar ao seu lado, e nesse instante desperta, encontrando Pechai à sua frente. Kael conta que sonhou com Yai, mas não entende porque sentiu uma dor tão forte no coração. Decidido, Kael vai atrás de respostas. Em busca de informações, conversa com um monge, que explica que tudo isso está ligado à promessa. Sempre que os dois realizam boas ações juntos, o destino faz com que se encontrem novamente. Kael, porém, não aceita essa ideia. Ele não quer uma promessa que o prenda vida após vida. Ainda assim, não entende por que Yai precisa sofrer tanto, e perceber isso o faz sofrer também. O monge apenas diz uma coisa: se ele não voltar agora, não vai dar tempo. Enquanto isso, Pechai leva alguns homens até a mansão para lidar com os espíritos, pois não quer Yai perto de Kael. Sain percebe que a mansão branca foi invadida e corre até o local. Ele segura o pescoço de Pechai com força, furioso por ele ter se envolvido com seu povo. No entanto, o feiticeiro reage lançando uma força contra Sain que acaba gravemente ferido. Os homens percebem que, diferente dos outros, se não é um espírito, e passam a espancá-lo. Mesmo assim, o feiticeiro acha que não foi suficiente e lança outro feitiço, arremessando um punhal em Sain. Nesse momento, Yai se coloca à frente dele e recebe o golpe. A situação piora ainda mais. Sain enfrenta o feiticeiro diretamente, obrigando-o a lançar mais um feitiço. Sain luta com tudo que tem, mas está fraco demais.
Yai volta a se envolver, mesmo ferido, e pergunta se foi Kael quem mandou aquilo acontecer. Peshai responde que tudo o que está fazendo é para proteger Kael. Si e Sain explicam o outro lado da história, revelando que na vida passada Kael e Yai eram amantes. Peshai não consegue aceitar isso. Para ele, humanos e espíritos pertencem a mundos diferentes. Na visão dele, o correto seria deixar tudo para trás e conduzir as almas de seus seguidores para a reencarnação. Como não quer ouvir explicações, decide continuar com seus planos. Mesmo machucado, Yai está disposto a proteger todos ao seu redor. Sain tenta fazê-lo parar, alertando que se continuar, sua alma pode desaparecer. Ainda assim, Yai aceita esse risco, pois acredita que Kael o esqueceu. Ele também quer que os outros sigam seus próprios caminhos. Com isso, encara o feiticeiro de frente, desejando sua morte. É nesse momento que Kael chega, implorando para que parem e pedindo que não machuquem Yai. O feiticeiro está tão enfurecido que quer matar os dois ali mesmo, mas Peshai o impede. Atendendo ao pedido de Kael, ele manda seus homens recuarem. Muito fraco, Yai pergunta se Kael voltou por ele e se já se lembrou do que viveram juntos. Kael admite que ainda não se lembra, mas promete que um dia vai lembrar. Yai aceita esperar por esse dia, não importa quanto tempo leve. Em seguida, os dois desaparecem. Kuedei aparece trazendo algo que o monge pediu para entregar. Peshai se questiona se vale a pena descobrir o passado, já que mesmo tendo sido amantes, Kael agora reencarnou como humano e pertence a outro mundo. Kael, por sua vez, acredita que vale a pena ao menos para aliviar a dor que sente no coração. A narrativa mergulha de vez no passado. Começa a circular um boato de que houve um invasor na casa e que isso pode estar ligado a um homem ferido que Yai levou para lá. A situação vira combustível para intrigas políticas, já que a desconfiança recai sobre pessoas ligadas ao círculo de poder. A tensão cresce a cada conversa. Yai percebe que alguém está tentando cercar seus passos, como se quisessem pegá-lo desprevenido ou descobrir seus movimentos. Em meio a isso, Yai acaba se ferindo ao proteger Kael. Kaio entra em desespero, insiste em ficar perto, quer saber se ele está bem e tenta cuidar do ferimento ali mesmo, usando o que tem à disposição. A dinâmica entre os dois se intensifica. Kael tenta resistir, mas Yai vai quebrando suas barreiras por meio do toque e do beijo. O episódio entrega uma cena mais adulta, como se o corpo lembrasse antes da mente. O detalhe cruel é que esse momento íntimo não acontece depois que tudo se resolve, mas no meio do caos. As pessoas começam a procurar Kael. A mãe entra em desespero com o desaparecimento do filho, e a pressão social cai com força sobre eles, como se qualquer passo fora do esperado pudesse virar um escândalo. Do lado de Yai, a perseguição também aumenta. Há pessoas rastreando seus passos, cobranças familiares e jogos de poder. Fica claro que o romance não é apenas proibido, mas também inconveniente para quem quer manter o controle da situação.